pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre literatura. Então, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar o classicismo, o quinhentismo, nós vamos retomar, e o barroco, tá? Só para a gente lembrar um pouquinho, nós estudamos a literatura a partir da literatura portuguesa, porque nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Eles encontraram a nossa terra e a parte escrita, que envolve a literatura, começa lá no trovadorismo, com as cantigas, né, que eram aqueles textos que os homens produziam para entreter a população ali nos palácios, né, para cantar para suas amadas. Então, a gente começa ali com o trovadorismo. Depois vem o humanismo, que é a poesia palaciana, né? Então, a gente tem o maior representante, que é o Gil Vicente, que escrevia peças teatrais, né? E para entreter os reis, né? E todo o pessoal que convivia ali nos palácios, no reinado. E aí a gente chega no classicismo. O classicismo, ele começa em meados de 1527. Como vocês sabem, o Brasil foi descoberto no ano de 1500. Então, em 1527, enquanto lá na Europa, em Portugal, eles viviam o classicismo, aqui no Brasil a gente tem o que é chamado de quinhentismo, tá? Na mesma época, aí como vocês podem ver. O Brasil, então, ele segue mais ou menos ali junto com Portugal, nessa época do classicismo, e depois a gente tem uma literatura propriamente brasileira, que é o que a gente vai aprofundar um pouquinho na aula de hoje, tá bom? Então, a gente tem aqui, né? O classicismo é o que estava acontecendo na Europa, e no Brasil a gente tinha o quinhentismo e o barroco, tá? O Renascimento na Europa. Então, na época do classicismo, eles viviam essa questão do renascimento, né? E quais eram as principais características? O antropocentrismo, que significa o homem no centro, uma valorização do homem, diferente do que ocorria na Idade Média, que era o teocentrismo, que era Deus no centro, né? Os reis, antes dessa época aqui do Renascimento, eles se valiam dessa questão de Deus no centro, do teocentrismo, até mesmo para dominar as pessoas, né? Então, eles colocavam assim que o rei era o representante de Deus na terra, depois vieram os papas, e os papas eram os representantes de Deus na terra, e nessa época do classicismo ou renascimento, a gente tem um advento, né, a valorização do homem, do ser humano. O ser humano começa a fazer descobertas científicas, descobertas marítimas de outros territórios, começa a perceber que ele não está tão assim dominado, que ele pode, né, ir além. E aí a gente tem essa questão do antropocentrismo. Na mesma linha, a gente tem o racionalismo, que é a valorização da razão, né, em detrimento do sentimento, diferente, portanto, do sentimento. A valorização das artes clássicas, então eles começam a escrever coisas mais com uma métrica, com uma forma, né? Existe essa preocupação na escrita e nas esculturas, a gente vê também a valorização das formas, depois a gente vai ver algumas imagens. E o paganismo, então a gente tem, aqui vai ficar apagadinho para vocês, mas eu leio, ó. Elementos mitológicos da cultura antiga, como os deuses gregos, começam a aparecer na literatura, tá? Então, desse período, lá na Europa, a gente tem a obra mais conhecida, mais representativa, que é a obra Os Lusíadas, do escritor Camões. É um poema épico, que tem a valorização do homem, que é capaz de desbravar o mar e ir além. Então, ele conta, né, como os portugueses saíram lá de Portugal e foram desbravar o mar e vencer muitos inimigos para conquistar novas terras. Outra característica é o universalismo, que é a conquista do mundo e não só do nacionalismo, né, não só de questões mais locais. O paganismo, que eu já comentei, que é a valorização de deuses e figuras mitológicas que acabam influenciando para o bem ou para o mal na aventura.
E os portugueses são vistos como heróis por causa da expansão marítima. Então, essas são as características dessa obra, que é a mais famosa do período, tá? Então, a gente tem aqui um breve resumo do quinhentismo. A gente já viu isso mais aprofundadamente, né? Então, aqui a gente tem uma imagem dos portugueses chegando aqui na costa brasileira com os índios, né? E a gente viu que foi nessa época do quinhentismo que ocorreram as grandes navegações. Portanto, o estudo da literatura brasileira começa com o achado do Brasil, né? Esse primeiro período da história é chamado de quinhentismo por causa exatamente do ano de 1500, tá bom? Tudo que tínhamos em termos de produção literária se resumia a dois tipos de escrita. Então, nessa fase de 1500, a gente tinha literatura de informação, que narra e descreve as viagens dos primeiros contatos com a terra brasileira. Então, a gente tem a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi a carta que o navegante Pero Vaz de Caminha escreve para Dom Manuel, né, que era o rei de Portugal na época, e é considerado o marco inicial da literatura brasileira. Ele foi escrito em terras brasileiras, mas foi escrito em português de Portugal. Então, por isso que a gente não considera ainda como uma literatura brasileira, a gente chama de literatura de informação, tá? E o outro tipo de escrito é a literatura de catequese. Os jesuítas, que eram padres, escreviam sermões, né? Escreviam textos para catequizar os índios. Então, esses textos que eles produziam também ficaram conhecidos como literatura de catequese, tá? Agora a gente vai começar a falar mais propriamente sobre literatura brasileira, que é o tipo de texto produzido em terra brasileira e num português mais próximo do que a gente fala hoje, tá? Porque na época havia uma mistura de idiomas aqui no Brasil, então tinha tupi, só que os índios não escreviam, né? Os padres que escreviam em português de Portugal, mas eles foram os que fizeram os primeiros dicionários, digamos assim, traduzindo o idioma tupi e aprendendo também, né, para poder explicar tudo para os índios, né? Então, o que foi o Barroco? O Barroco foi o período da literatura brasileira que se iniciou nos anos 1600. Então, não foi exatamente em 1600, mas foi a partir daí, vindo depois do quinhentismo. Por isso, quando vocês forem fazer pesquisas na internet, por exemplo, vocês podem encontrar como barroco ou seiscentismo, é a mesma época, tá bom? O barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa do século XV, XVI, do século XVII, tá? Uma arte eclesiástica que desejava propagar a fé católica. Então, essa arte, ela tinha um objetivo, não era a arte pela arte do início, né, da Grécia e tal, era uma arte que tinha objetivo. Em nenhuma época se produziu um número tão grande de igrejas e capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais. Então, a gente tem aqui uma imagem de uma igreja lá de Minas Gerais, né, e naquele período foram construídas muitas e muitas igrejas, não só aqui no Brasil, como em outros lugares. E elas tinham essa intenção de chamar a atenção. Em nenhum período, em quase todas as partes a igreja se associava ao Estado. Assim, a arquitetura barroca, antes só religiosa, surge também na construção de palácios, com o objetivo de causar admiração e poder. Então, por isso que tem essa suntuosidade, né? Aqui a gente tem um infográfico mostrando para vocês o que aconteceu para a igreja se deformar. Então, a gente tem aqui, né, o cristianismo, né, que se separa do judaísmo, aqui mais ou menos em 30 depois de Cristo. Aí a gente tem a primeira cruzada em 1096, né? E aqui a gente tem Colombo chegando na América em 1492 e a primeira missa no Brasil, que é em 1500, tá? Em 1527, Martinho Lutero publica as 95 teses e inicia a Reforma Protestante. Vamos entender um pouco o que acontecia aqui, né? O que foi essa Reforma Protestante? Ó, o Concílio de Trento, realizado em 545 a 563, causou grandes reformas no catolicismo, em resposta à Reforma Protestante de Martinho Lutero.
A autoridade da Igreja de Roma foi reafirmada depois de perder muitos fiéis. A Companhia de Jesus, reconhecida pelo Papa em 1540, passa a dominar quase que inteiramente o ensino. Ela exerceu um papel importante na difusão do pensamento católico, aprovado no Concílio de Trento. A Inquisição que se estabeleceu na Espanha, a Inquisição é perseguição, né? A partir de 1536, ameaçava a liberdade de pensamento. O clima era de austeridade e repressão. Foi nesse contexto que se desenvolveu o Barroco. Então, havia uma pressão política e espiritual em cima das pessoas, né? O que eles falavam que tinha de problemas na igreja da época? O Wycliffe quis que a igreja se limitasse às questões espirituais, deixando a política e o Estado, porque a igreja católica ela passou a exercer um poder estatal sobre as pessoas, ela não cuidava só de questões espirituais. Então, Wycliffe foi um dos reformadores que questionou esse posicionamento da igreja. Já Hus iniciou um movimento baseado nas ideias de Wycliffe e se opôs à venda de indulgências à riqueza do clero. Então, a Igreja Católica cobrava um valor, alegando que isso era necessário para que as pessoas fossem para o céu, né? E o John Hus foi um dos que questionou essa atitude que não era bíblica. Nunca foi e nunca será. O movimento foi apoiado por estudiosos da época. No Renascimento, antes mesmo da insurgência de Lutero, pesquisadores europeus estudaram os primórdios do cristianismo e tiveram acesso a textos bíblicos originais, escritos em grego e hebraico. Tendo em mãos dogmas antigos, eles começaram a questionar as mudanças e ações da igreja. A reforma protestante também foi apoiada por pensadores e religiosos, incluindo os próprios católicos. Eles identificaram abusos do poder da Igreja Católica, que era fortalecida pelo seu poderio econômico e pela sua influência política e social, e começaram a questionar a moralidade da Igreja. Apesar de o alemão Lutero ser a principal figura da reforma, o movimento também ganhou força em outros países europeus. Então, o padre suíço Ulrico Zwinglio é um exemplo de membros importantes. Além de criticar a venda de indulgências, ele defendia que os cristãos deveriam seguir os ensinamentos da Bíblia sem a interpretação dos padres, porque os padres eram homens sujeitos a erros e estavam usando, né, da inocência das pessoas e até da ignorância, porque muitas pessoas nem sabiam ler para dominar as pessoas, tá? Então, nada muito diferente do que a gente vê hoje várias outras religiões fazendo, né? A igreja precisa se reformar novamente. Mas é necessário entender esse contexto para vocês perceberem o que estava acontecendo nos sentimentos das pessoas. Então, uma das características do período barroco é a dualidade e a antítese. O que é isso? É o conflito entre o corpo e a alma. A vida terrena e a vida eterna, a vida virtuosa e a vida do pecado, a vida e a morte ou a razão e a fé. Então, essas coisas faziam com que as pessoas ficassem confusas e pensando, né, o que é melhor, né? Desfrutar dos prazeres ou viver uma vida de santidade. Isso acabava refletindo na literatura e nas artes. Outra característica é o cultismo e o conceptismo. O homem barroco valoriza o cultismo, a linguagem difícil, rebuscada, cheia de inversões e jogos de palavras, empregando demais as figuras de linguagem. Então, por isso que é importante conhecer as figuras de linguagem, né? As metáforas, as metonímias, para a gente poder interpretar o que eles estão querendo dizer, né? Algumas coisas que não, com palavras apenas a gente não consegue expressar. E o conceptismo está associado ao pensamento complexo, raciocínio lógico, jogo de ideias. Depois a gente vai ler um poema para poder entender melhor do que se trata esses conceitos, né? Cultismo e conceptismo. Depois a gente vai ver a segunda parte da aula, tá bom?